Pessoal, boa noite a todos. Aqui, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se aqui como se estivessem conosco, presentes, acompanhando aqui o nosso estudo. E já que o assunto, ora explanado, foi a prece, esse é o momento em que nós encontramos, antecedendo ao estudo propriamente dito, para fazer com que a prece, com que esse pedido nosso alcance os níveis mais elevados. Pedido esse de proteção a todos nós, de iluminação à nossa mente e ao nosso coração, para que as lições que serão aqui explanadas possam por todos nós serem devidamente apreendidas, conhecidas. Agradecidos somos a Deus por esse momento, por esse instante em que a verdade se descortina a nós, em que as lições provenientes dos altos mentores do plano espiritual, elas mostram como é realmente a vida, como deve ser o nosso proceder, as nossas ações aqui, para que possamos encontrar a paz e a felicidade que tanto buscamos. É nesse tipo de pensamento, é nesse clima que damos por iniciada a reunião de estudos dessa noite. Que Deus, Pai de todos nós, nos abençoe os esforços, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, início do livro Libertação, nós começamos na semana anterior. Falamos, lembram deles, da história do peixinho vermelho, que Emmanuel contou? Falamos a respeito dessa história. Começamos a falar do capítulo número 1, ouvindo elucidações. Falamos metade desse capítulo aqui. E esse capítulo começa justamente com André Luiz dizendo que um dos ministros de nosso lar, chamado ministro Flacos, ia fazer uma palestra num salão para algumas dezenas de pessoas. Nós vimos ali que André Luiz explicou o porquê daquela palestra, que aquelas dezenas de pessoas estavam sendo preparadas para excursões nas trevas, objetivando ajudar o maior número possível de indivíduos que estavam lá empedernidos na prática do mal. André Luiz até confessa que ele nunca havia estado numa cidade espiritual de baixo nível, de baixa expressão, e que a partir daquele momento ele estava sendo preparado para uma dessas excursões. Bom, o que o ministro falou e que nós comentamos na semana passada? Ele falou de início da diferença entre a educação e a renovação, falando que a educação é aquele processo de fora para dentro, que nós angariamos conhecimento, lendo livro, ouvindo uma palestra, conversando com uma pessoa, enfim. Mas que o processo de renovação é um processo que tem caminho oposto, ele parte de dentro para fora. E que espíritos empedernidos no mal, indivíduos ali bastante focados nas práticas negativas, eles não se renovam à custa de palavras, não se renovam à custa de exortações, mas se renovam à custa do amor, de um sentimento vibratório mais elevado, que toca neles e desperta neles estados análogos de sentimentos elevados. O que mais que ele falou aqui que a gente comentou na semana passada? Ele fala das zonas purgatoriais, que são regiões espirituais negativas, onde se encontram milhões de espíritos. Quais são as qualidades desses espíritos aqui? Indivíduos embotados na ignorância, cristalizados no ócio, na preguiça, reprovável ou confundidas na loucura. Milhões de espíritos dessas características, após a morte, se reúnem nessas regiões ali de trevas. E o ministro continuou, dizendo que o mundo já estava cheio de indivíduos que tinham vindo aqui nos mostrar aspectos belíssimos da filosofia, das artes, das ciências. Ele cita vários aqui.
mas que o que estávamos nós aqui na condição de humanidade precisando mesmo era de pessoas que pudessem despertar sentimentos elevados. Por quê? Porque a humanidade tinha um verniz de civilização somente. Ele até fala que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. E que antigamente, lá nos tempos primitivos, na época das cavernas, nós matávamos o semelhante dando pedrada. Hoje em dia matamos o semelhante com revólveres, com fuzis, com bombas atômicas, enfim. A coisa só se aprimorou sob o ponto de vista material, só que a ação negativa permanece mais ou menos no mesmo nível. Então estávamos precisando de muitas pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados, objetivando semear princípios superiores de vida. Semear ideias como Jesus brilhou, como ele fala aqui. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublime, resplandece na demonstração. Porque enquanto que as lições elas esclarecem as pessoas, o exemplo arrebata. Foi o que Jesus fazia e que inúmeros outros após ele fizeram, num nível mais baixo, menor, sim, porém fizeram. Aqui ele começa a falar, continuando, a respeito da imensa solidariedade que existe entre os reinos da natureza, dizendo que cada espécie de seres, do cristal até o homem, interessante que ele fala, até comentamos semana passada isso, né? Que o cristal é um ser, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de seres, e que cada um depende um do outro. Aqui ele fala que o vegetal depende ali do mineral, que o animal depende também do vegetal, que o ser humano depende dos dois. Enfim, existe toda uma teia de solidariedade, tanto na natureza, né, quanto entre as pessoas, já que nós somos também natureza. Paramos mais ou menos aqui na semana passada, quando ele começa a dizer que, além dos limites vibratórios da matéria, a matéria se alonga em outros estados. Lembram que a gente comentou? Que o mundo espiritual é um mundo material. Só que é um mundo onde a matéria está num grau de frequência mais elevado do que o grau de frequência dessa matéria que a gente consegue apalpar, que a gente consegue enxergar, que a gente consegue ouvir. Que nesse mundo em que a matéria se alonga em outros estados vibratórios, existem milhões de seres. E ele fala aqui, ó, aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade na crosta do mundo. O que ele está querendo dizer aqui? Que há milhões de seres que desencarnam e permanecem aqui na crosta terrestre. Aqui, terra a terra conosco. Ou um pouquinho mais acima, mas aqui terra a terra conosco. Ombreando conosco as experiências terrenas. E o que esses seres fazem? Apoiam-se na mente encarnada, através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e incompletas na virtude contra os próprios seres humanos. O que ele está falando aqui? Que esses milhões de indivíduos desencarnados, ainda inferiores, que estão conosco aqui na crosta, se apoiam, se radicam na nossa mente, em processos de influenciação mútua, que nós sequer imaginamos a extensão. Então é um outro mundo, é uma outra dimensão, que existe paralela a essa nossa dimensão, que nos influencia e que são influenciados por nós. Nós sequer damos conta da extensão dessa influenciação. Olha que interessante que o ministro Flacos fala aqui. O que mais que ele diz aqui? O que esses seres fazem? O que eles querem aqui na crosta terrena? Porque eles já estão desencarnados.
Por que eles não fazem aquilo que muitos falam, né? Meu filho, você já morreu, sobe, sobe. Tem até uma piadinha interessante numa reunião mediúnica. Um desses espíritos inconscientes se comunicou, não sabia que estava morto, não sabia que estava desencarnado. E o doutrinador falava: meu amigo, você já desencarnou, sobe, sobe. E o espírito falava através do médium: vai subir para onde? Não estou vendo escada nenhuma. Nem se deu conta que morreu. Nem se deu conta de que morreu. A gente fala: poxa, o que esses milhões de seres inconscientes, ainda materializados, o que eles querem aqui com a gente? O que eles querem com a crosta terrena? O que eles querem com a humanidade encarnada? O ministro Flacos fala o quê? Frustrados nas suas aspirações de dominar o céu, ou seja, eles não têm as condições vibratórias, eles não têm as condições intelectuais, eles não têm as condições emocionais elevadas o suficiente para alcançarem planos superiores. Frustrados eles estão. O que eles querem então? Por causa disso, elegem o instinto de soberania sobre a terra por única felicidade que almejam conquistar. O que eles querem aqui? Dominar a terra. Lembram da história que nos foi passada através das religiões tradicionais, que o diabo quer dominar o mundo? Se você for ver sob o ponto de vista simbólico, o que é o diabo? O que é o demônio? Senão, uma personificação de milhões e milhões de seres humanos como nós, mas que estão envolvidos no orgulho, na ignorância, na preguiça, na maldade, e que querem dominar a terra, porque eles acham que os planos superiores pertencem aos anjinhos. Eles falam desse jeito jocoso mesmo. Pertencem aos anjinhos. A terra é nosso domínio. É o que eles querem. Dominar a terra. Quer dizer, Daniel, que nós estamos em plena guerra? Estamos em plena guerra espiritual. E já não é de hoje. Já faz, muito tempo. Olha só o que o mentor fala. Rebelados, filhos da providência. A palavra, rebelado. Lembram da historinha que nos foi falada? O que levou Lúcifer a ser expulso do céu? Ele quis ser maior que Deus. Quis ser maior que Deus. Não aceitou a intermediação de Jesus de Nazaré entre os homens e Deus. O orgulho se rebelou. É a história simbólica que mostra bem o caráter dessas legiões aqui. Não, isso porque ele era um querubim, né? Isso porque ele era o mais belo dos anjos, segundo consta a historinha. A lenda. Mas a gente sabe que tudo isso aí, sob o ponto de vista simbólico, nada, aquilo aconteceu mesmo. Vamos ver o que eles fazem. Eles querem dominar a terra. Então, o que eles fazem para dominar a terra? Prestem atenção nisso. Buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio, da revolta, da vaidade e da criminalidade. Na qual eles se alimentam disso. Eles se alimentam disso daí. Como se o planeta lhes fosse o único paraíso. Então é isso que eles querem. Eles querem manter os cidadãos encarnados aqui na Terra no mais profundo primitivismo mental e espiritual. Esse primitivismo gerando ali os vícios, a criminalidade, a violência, para eles é o material adequado como instrumentos de domínio. Ainda não integralmente submetido aos seus caprichos. Por que eles não dominaram até hoje o planeta? Sabe por quê? Em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. Quer dizer, são verdadeiras legiões de seres que formam impérios na região além-túmulo, que têm o objetivo de dominar a Terra, só que eles não fazem, talvez, aliança entre eles próprios, eles se dividem, se combatem uns com os outros. Se não fosse isso, se eles unissem forças, talvez o planeta Terra, segundo o próprio mentor fala, já estivesse inteiramente dominado pelas nações deles.
Olha só. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, da maldade e do medo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Fora o amor verdadeiro, o único estado natural do ser humano é a guerra constante. Por que vocês acham que até hoje a nossa humanidade não experimentou um período de paz duradoura? Praticamente o que existe aqui? Praticamente no nosso planeta Terra, e já de há muitos milênios, não existe paz, existe períodos entre guerras. Concorda comigo? Guerras declaradas, né? E guerras declaradas, muitas, e não declaradas outras. Daniel, estamos passando por duas agora. Estamos passando por duas agora. Né? Já há quantos milênios isso? Por quê? No nosso nível espiritual, essa seria a tal condição natural. Porque nós ainda não aprendemos a arte de olhar para o semelhante e desejar para ele tudo de bom que a gente queria que ele nos fizesse. Isso é amor. Nós queremos o quê? O domínio. Nós queremos o quê? Escravizar o outro de maneira velada ou aberta. E na verdade, quando nós desejamos isso, nós não estamos sendo meras extensões dos gênios das trevas? Estamos. Podemos dizer que os senhores das guerras aqui no mundo material, que são aqueles indivíduos que idealizam as guerras, que não colocam um pezinho no campo de batalha, eles são simplesmente prolongamentos vivos de inteligências trevosas mais fortes do que eles, superiores a eles. Muito antes. Que são eles, materiais aqui, encarnados, são os instrumentos dessas inteligências. Daniel, que querem dominar o planeta. como é que fica essa relação, toda essa, vamos dizer assim, se vocês estão explicando agora com relação à transição planetária, imagino que esses espíritos vão sendo degradados e essa organização criminosa espiritual está sendo desmantelada. O que está acontecendo nesse período atual nosso, que é o período de transição, de provas e expiações para a regeneração, é uma intensa seleção espiritual. Intensa. Né? Através de revelações do plano espiritual, através de médiuns confiados, já milhões de seres rebeldes que não querem se ajustar a essa nova ordem de bons sentimentos, já não podem reencarnar mais aqui. Já estão sendo levados para certas regiões do espaço, onde aquilo lá para eles é como se fosse um porto intermediário, para dali reencarnarem em planetas adequados ao seu nível vibratório. É o que já está acontecendo. E muitos milhões de outros ainda se encontram encarnados em processo de experimentação última aqui, buscando saber se eles realmente vão aderir a essa nova ordem de conceitos elevados, ou se permanecerem nessa rebeldia, vão ser expulsos daqui, banidos, degradados. E eles sabem disso. Os grandes chefes das trevas, né, que André Luiz chega até a falar aqui, os tais dragões, né, os seres que realmente são os mentores intelectuais desse caos que nós temos aqui no planeta, eles sabem desse processo de banimento. Porque eles mesmos já experimentaram esse banimento, no mínimo uma única vez, quando vieram de Capela e de outros planetas banidos para cá. Quando a gente fala dos dragões, é um dragão que solta fogo pela boca não, viu gente? Nada mais, nada menos do que espíritos humanos como nós, mas de uma inteligência extremamente vigorosa, Não, eles não são mas vigorosos. totalmente empedernidos na prática do mal. Certinho? Então, Daniel, se nós chegarmos, né, na conclusão da Terra agora para passar para um país em regeneração, essa luta vai continuar? Não. A partir do momento que houver, que o planeta tiver alcançado o nível de regeneração, somente reencarnarão aqui espíritos inclinados à prática do bem. Aqueles desejosos da luta, da revolta, do ódio, para cá não vão mais reencarnar. Mas eles vão continuar a luta lá. Mas Tem que vão rever. continuar a luta lá. Só que o que vai acontecer? Eles vão reencarnar num planeta onde as condições de vida
se encontram no mais profundo primitivismo. Vão sofrer. Né? Vão sofrer. Muito. Muito. Porque a dor ali, intensa, e a dor, aliás, da lembrança de um paraíso perdido, que é a Terra, vai ser tão intensa que vai ser o processo de libertação inicial deles daquele estado primitivo. É ali que eles vão começar a resgatar os erros que eles perpetraram aqui na Terra. Assim como aqueles de Capela foram de lá banidos para cá, para o planeta que na época era primitivo, objetivando duas coisas. Primeiro, alavancar o progresso intelecto-moral do pessoal que já habitava aqui. E segundo, eles se purificaram para poder fazer jus à reencarnação de novo no planeta de onde eles vieram. Daniel, Que se repete a todo e qualquer quadrante do universo, diga-se de passagem. eu acho que eles não vão sentir tanto não, porque eles são selvagens. Mas eles são inteligentes. Não, são inteligentes, mas eles são acostumados com selvagens. Mas imagina só, Antônio, imagina só, a gente, o nosso conforto aqui, imagina só, a gente tem luz elétrica, a gente tem chuveiro com água quente. Mas... Espera só um pouquinho, a gente tem televisão, a gente tem internet, a gente tem micro-ondas, tem isso, tem todas as comodidades. Aí de repente você vai reencarnar num planeta onde você, para se defender das feras, vai ter que pegar um pedaço de pau, né? Vai ter que esconder numa caverna. Para que você possa fugir das chuvas fortes, vai ter que cavar o chão. Imagina só, é esse tipo de sofrimento que eu estou falando, é sofrimento material mesmo. Eu não estou falando de sofrimento moral. Porque do jeito que está, eles ainda são totalmente fechados a esse tipo de situação. Primeiro, eles vão ter que sofrer na pele. A dor, o sofrimento, o frio, o calor, o contato com as feras, as doenças. Lá não vai ter dipirona, lá não vai ter vacina, não vai ter nada. Para tirar um dente. Imaginemos como que vai ser. Como você falou, imagina se um dente inflama lá. Imagina uma dor de barriga. Como é que... Imagina um problema, né? Uma dor de cabeça. E aí, como é que faz? Não tem nada. Então lá eles vão ser pressionados através de inúmeros processos de dor a quebrar aquela casca pedernida que eles mesmos teceram ao redor do coração, para que a partir dali eles possam fazer o caminho de volta. Mas apesar de que eles são muito inteligentes, eles vão escravizar todos os seres que eles puderem. Vão ser, eles vão fazer isso mesmo, mas não vai inibir o sofrimento. O sofrimento não vai ser evitado só por causa disso. Continuando aqui, ó. Vamos lá então. Vamos ver o que o nosso amigo aqui fala. Como acontece com os corpos gigantescos do universo, uns influenciando os outros, né? O Sol, através dos seus raios, através, né, da sua energia, influencia aqui a Terra influencia a Lua influencia a Terra. Assim como os corpos celestes, uns influenciam os outros, nós influenciamos mutuamente. Nós atraímos, nós repelimos, nós imantamos energias e seres humanos. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, aprendizes da espiritualidade, sabemos ainda determinar. O que ele está falando aqui? Que as influências que nós temos uns sobre os outros é tão grande, são tão profundas, que até mesmo os nossos mentores, eles não têm condição de determinar a profundidade dessas influências. Como que nós influenciamos uns aos outros. O Sr. Gilberto falou da questão da prece, na abertura. O que é a prece se não uma influência benéfica? Através de ondas invisíveis, levando o bem para uma pessoa. E assim como acontece com a prece, acontece com a maldição, acontece com o ódio. Existem influenciações mútuas tremendas, para o bem como para o mal. Processos obsessivos, eles são firmados com base em energias mentais. Começa por aí. Tem outras várias modalidades, mas no fundo, é vibração, um influenciando o outro. Daniel, Ok. Incapacitados de prosseguir além túmulo,
a caminho do céu que não souberam conquistar. Olha a raiva deles. A raiva. Não souberam conquistar o céu. Revoltados, desesperados, se organizam em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Quando a gente assiste O Senhor dos Anéis, né, eu sempre falo isso, a gente tem uma ideia bem parecida. O Tolkien, ele teve uma intuição, um insight muito legal das coisas que acontecem no plano espiritual. Verdade. Dessa luta entre regiões e entre seres buscando a dominação da terra. Não é? Olha só. Conservam, tanto quanto nós, largo patrimônio intelectual. São seres extremamente inteligentes. Alguns. E anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Tudo aquilo que existe na Terra, que tem por objetivo libertar o homem da matéria e espiritualizá-lo, a ciência, a filosofia, as religiões e até mesmo as instituições aqui na Terra, que foram criadas e concebidas no intuito de melhorar a vida de todos nós, as instituições políticas, as instituições jurídicas, qualquer coisa que você puder pensar, que foi concebida para melhorar a nossa vida aqui, que foi concebida para promover a nossa libertação espiritual, eles, gênios das trevas, querem perverter. Tem os seus asseclas infiltrados em todas as organizações terrenas, todas que vocês puderem pensar. Políticas, jurídicas, científicas, filosóficas, artísticas e religiosas também. Promovendo o ódio, a discórdia, a separação, as intrigas. Que briga feroz. É o que acontece nos dias de hoje. Não sou eu que estou inventando isso. Basta a gente ler aquilo que o mentor fala para nós. O que mais que ele diz aqui, ó? Que alguns seres encarnados ao longo da história que puderam sair do corpo num processo de desdobramento consciente e puderam enxergar essas regiões trevosas, e que puderam ver esses gênios das trevas, voltaram para o corpo espavoridos e relataram para os seus semelhantes a existência de um inferno com criaturas, né, demoníacas. Na verdade, eles descreveram aquilo conforme as ideias da época, mas se você for buscar o fundo ali, o que eles descreveram foram essas organizações trevosas, dominadas por seres inteligentíssimos, mas pervertidos na prática do mal. O homem é o condutor do próprio homem. E ele fala que se existem milhões de seres que unidos estão buscando a elevação espiritual, pode ter certeza. Existem outros milhões de seres que também unidos procuram o aprofundamento nos charcos da maldade. E assim como aqueles que querem melhorar, eles são conduzidos por inteligências mais vigorosas que as deles, existem aqueles que querem piorar e que são conduzidos por inteligências mais vigorosas do que as deles. Por isso que ele fala aqui, ó, o inferno, por isso mesmo, é problema de direção espiritual. Olha que frase linda. Quando eu estou inclinado a melhorar, eu vou me sintonizar com inteligências que têm o mesmo desejo que o meu e vou ser conduzido a processos de melhoria por pessoas melhores do que eu, por mentores, por benfeitores espirituais. Não é assim? Cada um de nós não tem um mentor espiritual aqui? Todos nós temos. Agora, se eu quero me aprofundar na ignorância,
nos vícios, na crueldade, no domínio do próximo, você pode ter certeza. Vou ser circundado por energias, por forças e por inteligências que se afinizam, que se sintonizam comigo. E existirão inteligências mais vigorosas que a minha, que vão fazer de tudo para me aprofundar nos charcos da ignorância, do vício e da maldade. Satã é a inteligência perversa. Então, todo indivíduo que usa a inteligência para a prática do mal é um diabinho. Tá? Nós já fomos. Sinto lhes dizer. O mal, o que é o mal? Olha a definição que ele dá de mal. Mal é o desperdício de tempo. Então, quando a gente desperdiça o nosso tempo com bobagem, estou fazendo mal. Que frase profunda. Definição. Mal é o desperdício de tempo, ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos de Deus. Então, quando que eu vou estar fazendo mal? Quando eu estou desperdiçando meu tempo com bobagem? Nada útil. Ou quando eu estou usando a minha energia para fazer o contrário daquilo que Deus quer que eu faça. Ah, Daniel, mas o que Deus quer que você faça? Deus quer que você faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. É isso. Qualquer coisa fora disso é maldade. O bem pode ser definido como sendo a nossa identificação com os propósitos divinos. Tudo aquilo que se identifica com os propósitos divinos é bem, de qualquer religião. Tudo aquilo que é contrário é o anticristo. Muitos falam, o anticristo tal, pensam que é uma pessoa. O anticristo não é uma pessoa. O anticristo é toda a inteligência, é toda a instituição que se dedica a propósitos contrários aos propósitos do Cristo. Então, se eu sou um sujeito, que eu sou chefe de um país, e eu quero invadir o outro para poder dominar os recursos naturais daquele país e escravizar os outros, os meus propósitos, eu sou um anticristo. Se eu sou um cientista e eu quero provar para o meu semelhante que as drogas fazem bem, que as drogas são libertadoras, ou que o aborto é uma conquista da civilização, eu estou sendo um anticristo. Se eu sou um político e eu uso e abuso das leis em meu próprio propósito, através da corrupção, semeando dor, indiferença, morte, doença, eu sou um anticristo. Se eu sou um juiz e utilizo as leis da Constituição, ou não utilizo as leis da Constituição, eu sou um anticristo ali também. Então, a inteligência pervertida é Satã, é o diabo, é o mal. O sofrimento é reparação, o ensinamento renovador. Vamos lá, continuando. Misturam-se a multidão terrestre. Olha a função deles, presta atenção aqui, ó. Misturam-se entre nós. Então, quando a gente fala em plano espiritual, a gente pensa, o plano espiritual está lá. Não. O plano espiritual começa aqui. Nós somos seres espirituais na carne. Então, o plano espiritual é aqui também. Tá? Misturam-se a multidão terrestre, exercem atuação sobre inúmeros lares, olha aí, e instituições e administrações de interesse fundamental. E essas inteligências vigorosas, o que elas querem é a conservação do mundo ofuscado e distraído. Prestem atenção nessa palavra, distraído. Eles querem o mundo distraído. A força da ignorância e do egoísmo, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. Como que a gente fica distraído, gente?
A gente fica distraído achando que a vida aqui na Terra é o acúmulo de coisas materiais. Então eles estimulam isso na gente. A gente fica distraído quando a gente acha que pode alcançar a felicidade através do sexo desenfreado, através do consumo de drogas, através do consumo do álcool. A gente acha, e nós estamos distraídos, quando a gente desperdiça o nosso tempo com coisas que não constroem e que não nos elevam. Então estamos sendo nós incessantemente influenciados por esses seres, dizendo assim para nós: aproveita o teu tempo, esquece dos compromissos, busque se dedicar aos passeios, sabe? A aproveitar a vida. A vida é muito curta, aproveite a vida. Se você é espírita, eles insuflam as seguintes ideias: você é imperfeito mesmo. Não busque a sua melhoria espiritual. Você vai ter várias outras encarnações para poder melhorar. Aproveita nessa. Deus é bom, Deus perdoa, vai te dar várias chances. E assim, eles incitam em nós estado de ócio, preguiça mental. E aí, nós vamos, milhões e milhões de seres distraídos, magnetizados nessa energia inferior. E é o que eles querem. Porque eles não querem dominar a Terra. Quanto maior a quantidade de pessoas esclarecidas, pior para eles. Tá? Quanto maior a quantidade de indivíduos despertos, pior para eles. Por isso que eles buscam combater todo e qualquer indivíduo, toda e qualquer instituição que busca a libertação espiritual do homem. São profundamente perseguidas essas pessoas, das mais diversas maneiras, ostensivas ou ocultas. Ele continua: somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que, se o diamante só pode ser lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Eita! Por isso que o nosso governo está assim. Que frase! O mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente. Nossa, mas até quando isso? Até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Esse parágrafo nós temos que grifar e ler diariamente. O mal só pode ser corrigido pelo mal. A justiça funciona através da injustiça aparente. Por isso que se fala: nada está errado. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por espíritos da mesma natureza. Espíritos perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes. Nossa, até quando isso vai acontecer? Até o amor despertar. Quando o amor desperta, nós vamos nos livrando paulatinamente dessas correntes de ódio, em que nós uns aos outros vamos nos imantando. Até isso acontecer, o mal vai corrigir o mal. Aí alguém está pensando: peraí, e os nossos mentores espirituais? Nossos anjos da guarda? Eles nos ajudam? Realmente nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra. E os bons espíritos sempre se preocupam com seus tutelados. Então, o bem está presente, os bons espíritos
querem ajudar, estendem as mãos, estão sempre conosco, não nos abandonam. Tenho mais, não tenho mais aqui? Mas seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Um anjo não custodia criminosos. Ele afasta. Por questão vibratória. Quando que o mentor espiritual consegue nos ajudar? Quando a gente se conecta com ele. Quando cansados da dor, cansados do sofrimento, cansados do ódio, a gente busca melhorar o nosso padrão vibratório. Aí a gente entra em sintonia. Tudo questão de sintonia vibratória. Nada disso. Se eu não me sintonizar com aquilo que é bom, eu vou cair na frequência vibratória daquilo que é mal. E ele vai buscar me corrigir, e eu vou buscar corrigir ele. É o mal buscando corrigir o mal. Nós somos o lixo, é mesmo? Nós somos a lixa que lixa o lixo do outro. Mais ou menos assim. Só um segundinho, Zagalo. Só um momentinho aqui, ó. Os homens encarnados, de modo geral, ou seja, a maioria, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de criaturas imperfeitas e indecisas, tanto quanto eles próprios. Que eles partiram, inclusive, a própria residência. Estão vendo porque o Espiritismo, como doutrina libertadora que é tão combatido por muitos que falam que o espírita não pensa, que falam que o espírita é aquele indivíduo que está desconectado da realidade, que fala que é o próprio diabo que dirige o espiritismo, que é coisa de gente ignorante, muitas coisas mais. Por quê? Porque a doutrina nos esclarece a respeito do que é a realidade da vida. E ele continua: em razão disso, o planeta não passa de vasto crivo de aprimoramento, onde somente alguns poucos seres conseguem se libertar rumo a níveis superiores. A porta é estreita. A porta é estreita. Muito bem lembrado que Jesus falou. Jesus falou isso, não foi por obra do acaso. E não foi por obra do acaso que Jesus falou: por enquanto, meu reino ainda não é daqui. Claro, porque o reino de Deus é um reino de fraternidade. Por enquanto ainda não é. Vai ser, mas por enquanto ainda não é. Não foi à toa que Paulo, na carta aos Efésios, falou uma frase que alguém aqui pode conhecer: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Paulo foi claríssimo. Nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, que estão naquilo que ele chama nas regiões celestes, mas que a gente aqui entende como sendo o plano espiritual, o umbral. Já estava lá na Bíblia. Estava lá. Agora que a gente está compreendendo isso daí. E aí ele arremata falando, né, que as nossas ações, daqueles que já compreendem alguma coisa, foca em despertar essas almas empedernidas na prática do mal. Sem o nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se o nosso concurso fraterno para que os nossos irmãos impermeáveis ao mal se convertam aos desígnios de Deus. Então é função nossa, que nós já estamos um pouquinho esclarecidos a respeito do que é a vida, buscar ajudar aqueles através das palavras, mas principalmente através dos exemplos, para que eles possam romper essa ignorância e busquem a regeneração. Eu acho, aqui para comigo, que esse primeiro capítulo do livro Libertação
mostra exatamente o momento espiritual que nós estamos vivendo aqui na nossa humanidade. Parece que foi escrito agora. Parece que foi psicografado agora pelo Chico. O Chico psicografou agora e mandou pra gente ler aqui. 49. 49. E de 49 para cá, forçoso é reconhecer que as coisas pioraram um pouquinho. Não é verdade? Alguém quer falar alguma coisa? Analisando a energia, essas vibrações sobre o aspecto científico, o aspecto científico, a física nos mostra que os afins se atraem. Você cai lá pelo afim da força física da atração. Então você não tem como escapar. Ela te puxa para lá. Exato. Bem por aí mesmo. É o mal pelo mal, mas você não tem saída. Você é puxado. É aquela história do indivíduo que desencarna e é um indivíduo assim, totalmente descompromissado com a parte espiritual, envolvido com aquilo que é negativo, ele desencarna, a situação, ele vai para onde? Na verdade, ele não vai. Ele é atraído. Ou ele é atraído magneticamente falando para essas regiões, ou ele é arrastado na unha mesmo por indivíduos tão inconsequentes quanto ele para essas regiões trevosas. Questão magnética. E de lá o indivíduo só vai sair ou quando ele decide finalmente se arrepender e querer melhorar, ou quando existe alguma intercessão de ordem superior. A mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz. Quando a gente vê aqui também uma outra situação nesse próprio livro Libertação, nos capítulos acho que 4, 5 ou 6, em que André Luiz descreve a situação de uma mulher que estava lá nas furnas dos umbrais, com 3 seres ovoides vinculados ao organismo perispiritual dela. E o André Luiz fala, nossa, como é que isso aqui vai se resolver? E Gubbio fala, já tem uma intercessão através dela, vai ter que reencarnar, inconscientemente, ela vai reencarnar. Alguém intercedeu por ela. Vai reencarnar, receber os 3 ovoides como filhos. Para começar ali o processo de renovação espiritual. A história é mais ou menos assim, a gente vai ler ela ainda. Eu estou falando de cabeça aqui, que eu li já faz alguns anos isso daqui. Mas nada mais, nada menos do que o processo de intercessão para o indivíduo sair de lá. Das duas, uma. Ou através da decisão ou da intercessão. De modo contrário, é ficar lá indefinidamente. Fala. Então, sobre a questão de ficar aqui, ficar no planeta Terra, não ir, né? Também tem um apego nos bens materiais. Muito. Que você vê, eu penso assim, né? Olha, a casa é minha, o carro é meu, o marido é meu, o filho é meu, tudo é meu, tudo é meu, meu pertinho, tudo é meu. Aí eu desencarno. Eu não vou levar nada comigo. Mas também eu não desfruto disso. Sim, meu. Perfeito. Vou ficar aqui. Exato. A mãe de uma cunhada da minha filha era assim, muito pegada nas coisas dela. Chamavam ela de acumuladora, né? Ela tinha coisas assim com etiqueta, muito tempo. Ela não botava na sacola, da loja, muito tempo. E ela desencarnou. A filha dela está lá na louça, assim, né? De repente ela vê a mãe dela falando atrás dela: o que você fez com as minhas coisas? A mãe, ela pegou um caminhão, eu estou André Luiz, esses lugares que tem, antes de chegar em São Paulo. Antes de chegar em São Paulo, tem. E mandou tudo embora. Roupa, tudo. Limparam a casa, uma família com várias pessoas no quintal, né? Família grande assim. Limparam a casa, a filha dela foi morar na casa que era da avó, né? E a avó ficou indignada, ela chegou e... Onde é que estão as minhas De acordo com a energia da mãe, a moça está tomando depressiva até hoje. Exato, mas é o que acontece muito. Quer dizer, não são pessoas que desencarnam nessa condição necessariamente más, vamos dizer assim, no sentido de crueldade. Mas como são pessoas desvinculadas, de maiores compromissos espirituais, é aquilo que a senhora falou. A partir do momento que a mente vibra em busca de alguma coisa, Jesus já falava, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se as coisas materiais são o nosso tesouro, eu me apego a elas, ao coração aí, o apego, o coração. Se eu desencarno, permaneço vinculado aqui. Por isso que nós devemos nos desapegar de desespero, né? Tudo. Porque o desapego é libertador, inclusive enquanto nós estamos encarnados. Tem a Cidadã Larissa, o livro da Cidadã Larissa, a gente leu,
fala sobre justamente isso daí. Ela era muito apegada. Os filhos, o marido, tudo, e ela desencarnou. E ela ficou, o marido tinha, eu sei que o marido dela, eu vou contar rapidinho. O marido dela tinha uma banheira, uma amante, uma namorada, né? E resolveu morar com ela. E lá a casa dela, na época. E ela, naquela angústia, naquele desespero, ela preparou, ela fez de conta que ela aceitou. Né? Comprou 2 taças de vinho para comemorar com o marido. A criança caiu, foi para o hospital e ficou as taças de vinho cheias. Só que na taça de vinho do marido, ela tinha colocado veneno. Aí quando ela voltou para o hospital, ela não Sabia qual era a taça, tomou veneno. Ela pegou justamente o copo do marido, ela morreu. E ela ficou lá, ela tinha uma plantas, frutura, essas coisas. E ela ficou lá no quintal 15 anos depois, foi 15 anos depois, parece. O filho dela foi levar a namorada, que agora já com né? Filho do cara casou com a outra mulher e tudo tal. E continuou a vida dele. E o rapaz levou a namorada lá na estufa, plantas, e ela estava lá na estufa. Mas acontece, isso daí é o apego. O apego sentimental e emocional que as pessoas têm com as coisas. Ela ficou aqui. Pode falar. Daniel, não é só. Eu escutei no podcast, eu costumo escutar nos podcasts espíritas que os bens da terra são de Deus. Né? E somos, vamos dizer assim, somos emprestados provisoriamente. Quando desencarnamos, fica aqui e vai. Não tem como a gente levar. Se a gente encarar isso dessa forma, a gente já consegue ter um ponto inicial bem bom para cultivar o desapego. E para complementar o que ela falou, o desapego, na verdade, não é só das coisas materiais, né? Eu falei um dia com uma pessoa, desapego de coisas, pessoas e lugares. Né? Só o material, né? A pessoa fica apegada aos filhos, apegado ao carro, apegado àquele lugar. Pensar assim, desencarnei, vamos embora. Ou seja, serviu enquanto pôde servir, e nós somos usufrutuários, né? Daquilo que Deus nos concede. Inclusive o próprio corpo, né? O que é mais precioso materialmente para nós é o próprio corpo. O próprio corpo fica por aqui. Quer dizer, para que ter apego com as coisas? Né? É muito menos sofrimento para todos nós. Vamos lá, pessoal. Semana que vem, dever de casa, capítulo 2, a palestra do instrutor. Agora é Gúbio que vai falar.